Em 1908, um dos homens mais ricos do mundo, Andrew Carnegie, fez uma revelação que mudaria a vida de milhões. Ele chamou um jovem jornalista chamado Napoleon Hill e lhe propôs um desafio: dedicar a vida a estudar os maiores milionários da época para descobrir se existia um padrão, uma fórmula secreta para o sucesso. Carnegie acreditava que, se essa fórmula fosse encontrada, ela poderia ser ensinada a qualquer pessoa, transformando vidas e criando um caminho para a prosperidade. Hill aceitou. Ele passou 25 anos da sua vida viajando, entrevistando e analisando a mente de mais de 500 homens e mulheres que alcançaram fortunas inimagináveis. Sua missão era clara: confirmar se a descoberta de Carnegie era real e, se fosse, como ela funcionava. Décadas depois, um homem chamado Bob Proctor, que começou a vida como faxineiro e se tornou um dos maiores mestres de desenvolvimento pessoal do planeta, passou 60 anos de sua vida não apenas estudando o trabalho de Napoleon Hill, mas vivendo e comprovando cada uma de suas descobertas. Proctor revelou que a grande maioria das pessoas está a apenas uma mudança mental de distância da vida dos seus sonhos. Ele afirmava que o segredo não era complicado, mas profundamente mal compreendido. A ciência moderna, com estudos de universidades como Harvard e Stanford, hoje confirma o que Carnegie e Hill apenas intuíram e o que Proctor comprovou na prática. Nosso cérebro não consegue distinguir entre o que é real e o que é simulado. Essa é uma verdade fundamental da neurociência que tem implicações profundas para a nossa realidade. Pense nisso. Quando você assiste a um filme de terror, seu coração acelera, suas mãos suam, seus músculos ficam tensos, seu corpo reage como se o perigo fosse real, mesmo que você saiba que está seguro no sofá da sua casa. O mesmo acontece quando um atleta visualiza a vitória ou um piloto de avião treina em um simulador. As mesmas áreas cerebrais são ativadas. A técnica de fingir ter ou agir como se não é uma fórmula de autoajuda vazia, mas sim uma lei cerebral fundamental. É a capacidade inata da nossa mente de criar a realidade a partir de pensamentos e sentimentos dominantes. O cérebro é uma máquina de criar, e ele opera com base nas informações que recebe, sejam elas reais ou imaginadas. Se você o alimenta com a ideia de que já possui algo, ele começa a trabalhar para manifestar essa realidade no mundo físico. Ele não questiona a origem da informação, ele apenas processa e busca evidências para confirmá-la. Carnegie sabia disso, Hill provou, e Proctor viveu essa verdade em cada fibra do seu ser. O cérebro não é um recipiente passivo, é um criador ativo. Ele não reflete apenas a realidade externa, ele a constrói a partir de dentro. Essa é a base de tudo o que vamos explorar. Não se trata de pensamento positivo superficial, mas de uma compreensão profunda de como sua mente opera e como você pode usar esse conhecimento para moldar o seu futuro. A capacidade de fingir ter não é uma ilusão, mas a chave para desbloquear o poder do seu próprio cérebro. É a diferença entre sonhar e realizar, entre desejar e manifestar. E a boa notícia é que essa capacidade está disponível para todos, esperando para ser ativada e direcionada corretamente. O que vamos ver a seguir é como essa ferramenta poderosa pode ser usada para construir a vida que você sempre quis, ou, como a maioria faz, para sabotar seus próprios sonhos sem perceber. A escolha de como usar esse conhecimento é sua. Nascemos com um poder imenso, uma capacidade de criação que a maioria das pessoas nem sequer arranha a superfície. No entanto, o problema é que usamos esse poder de uma forma totalmente contrária ao que ele foi projetado. Em vez de construir a vida que queremos, muitas vezes o usamos para reforçar as limitações e os medos que nos impedem de avançar. O cérebro, essa máquina poderosa que mencionei, tem uma função principal: transformar os pensamentos dominantes, aqueles que mais ocupam nossa mente e coração, em realidade. Ele não faz julgamentos, apenas executa. Se você pensa e sente constantemente que é capaz, ele encontra um jeito de manifestar essa capacidade. Se, por outro lado, você se convence de que é incapaz, ele também se encarrega de provar isso a você.
Bob Proctor é o exemplo perfeito de como essa dinâmica funciona. Ele começou sua jornada como faxineiro, endividado, sem perspectivas, mas em menos de um ano ele se tornou milionário. Como? Aplicando exatamente essa lei cerebral. Ele começou a fingir ter a riqueza que desejava. Ele agia, falava e sentia como se já fosse um homem rico, mesmo que sua realidade externa gritasse o contrário. Ele não estava mentindo para os outros, estava reprogramando seu próprio cérebro. Ele visualizava o dinheiro, sentia a emoção de tê-lo e se comportava de acordo com essa nova identidade que estava construindo internamente. Essa não era uma fantasia vazia. Era uma estratégia consciente de reprogramação mental. O grande problema é que a maioria das pessoas também finge, mas finge as coisas erradas. Elas fingem que são incapazes, que não merecem o sucesso, que o sucesso dos outros é inatingível para elas. Elas se convencem de que não são boas o suficiente, que não têm sorte, que não possuem os recursos necessários, que o cérebro, obediente, transforma esses pensamentos e sentimentos dominantes em sua realidade. É como ter um superpoder e usá-lo para se sabotar. Em vez de criar abundância, criam escassez. Em vez de construir oportunidades, constroem barreiras. A mente humana é incrivelmente poderosa, mas essa força pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como a direcionamos. Pense nas conversas que você tem consigo mesmo, nas crenças que carrega. Você se vê como uma pessoa de sucesso ou como alguém que luta constantemente? Você se sente merecedor de coisas boas ou acredita que precisa se esforçar em dobro por migalhas? Cada um desses pensamentos é um comando para o seu cérebro, e ele, sem questionar, começa a alinhar sua realidade com esses comandos. É por isso que, muitas vezes, as pessoas que parecem ter tudo contra elas conseguem virar o jogo, enquanto outras, com todas as vantagens, fracassam. Não é sorte ou azar, é a forma como elas usam seu próprio poder mental. O segredo não é apenas desejar algo, é acreditar, sentir e agir como se já o tivesse, até que se torne real. Bob Proctor não apenas desejou ser rico, ele se tornou rico em sua mente muito antes de o dinheiro aparecer em sua conta bancária. Ele entendeu que a realidade externa é apenas um reflexo do que acontece internamente. Se você quer mudar sua realidade, precisa começar mudando seus pensamentos e sentimentos dominantes. Precisa parar de fingir que é limitado e começar a fingir que é ilimitado. Essa mudança de perspectiva é o ponto de virada para qualquer pessoa que busca transformar sua vida de verdade. É a diferença entre ser um observador passivo da sua vida e ser o arquiteto ativo do seu destino. A necessidade de direcionar esse fingimento de forma consciente e intencional é crucial. É a chave para usar seu superpoder para construir e não para destruir. Essa necessidade de direcionar o fingimento para o caminho certo é exatamente o que Napoleon Hill descobriu há mais de um século. Ele não se contentou em apenas observar o sucesso, ele queria entender o porquê e o como. Por isso, dedicou 25 anos de sua vida a estudar os homens mais bem-sucedidos de sua época. Pessoas como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell e, claro, Andrew Carnegie, que foi quem o desafiou a empreender essa jornada. Hill não estava interessado em histórias de sorte ou talento inato. Ele buscava um padrão, um método replicável que qualquer pessoa pudesse seguir para alcançar seus próprios objetivos. E ele encontrou. Após entrevistar mais de 500 pessoas que construíram fortunas e legados a partir do nada, Hill identificou um conjunto de princípios e hábitos que eram comuns a todos eles. Ele percebeu que, embora suas histórias fossem diferentes, a mentalidade e as ações que os levaram ao sucesso eram notavelmente parecidas. Essa descoberta foi revolucionária porque tirou o sucesso do campo do acaso e o colocou no campo da ciência, da metodologia. Não era magia, era um processo. E esse processo tinha muito a ver com a forma como essas pessoas usavam a capacidade do cérebro de transformar o imaginado em real. A partir do trabalho de Hill e depois da experiência de Bob Proctor,
surgem algumas questões cruciais que precisamos entender profundamente. A primeira é como exatamente o cérebro transforma esse fingimento em realidade física. Não é apenas uma questão de pensar positivo ou sonhar acordado. Há um mecanismo biológico e psicológico em jogo que faz com que a mente, ao ser constantemente alimentada com uma imagem ou uma sensação, comece a buscar formas de manifestá-la no mundo exterior. É como se o cérebro recebesse um projeto e, a partir dele, começasse a construir passo a passo a realidade correspondente. A segunda questão é: o que acontece na mente de uma pessoa quando ela pratica conscientemente esse fingimento? Quais são as mudanças internas que ocorrem? Não estamos falando de uma simples visualização momentânea. Estamos falando de um estado de imersão, onde a pessoa realmente sente que já possui aquilo que deseja. Quando isso acontece, o cérebro não apenas aceita essa nova realidade como verdadeira, mas também começa a reorganizar suas redes neurais para se alinhar a ela. Ele passa a buscar padrões, oportunidades e informações que corroborem essa nova realidade, ignorando tudo o que a contradiz. É um processo de reengenharia mental que afeta a percepção, a tomada de decisões e até mesmo o comportamento físico. A terceira questão, e talvez uma das mais frustrantes para muitos, é: por que algumas pessoas obtêm resultados instantâneos com essa técnica, enquanto outras parecem falhar miseravelmente, não importa o quanto tentem? Bob Proctor, por exemplo, viu sua vida mudar em menos de um ano. Outros passam anos tentando e não veem progresso. Qual é a diferença crucial? Não é uma questão de inteligência ou de força de vontade apenas. É algo mais profundo, algo que está ligado à intensidade da crença, à consistência da prática e, principalmente, à capacidade de remover os paradigmas antigos que sabotam o processo. A falha geralmente ocorre porque a pessoa não consegue sustentar o fingimento por tempo suficiente, ou porque as crenças limitantes enraizadas são fortes demais para serem superadas por um esforço superficial. E, finalmente, qual é o elemento secreto, o ingrediente mágico que Bob Proctor e Napoleon Hill descobriram e que faz toda a diferença? Não é apenas um único elemento, mas uma combinação poderosa de fatores que, quando aplicados corretamente, aceleram o processo de manifestação de forma extraordinária. É a intensidade do desejo, a clareza da visão, a absoluta convicção de que o objetivo já foi alcançado, e a capacidade de manter essa convicção mesmo diante de evidências contrárias no mundo físico. Hill chamou isso de fé aplicada, e Proctor, com sua linguagem moderna, descreveu como uma substituição de paradigma. É a habilidade de não apenas imaginar, mas de ser a pessoa que já tem o que deseja. É a total imersão nessa nova identidade, a ponto de o cérebro não ter outra opção senão manifestá-la na realidade. Essa é a chave para desvendar o verdadeiro poder da mente. A jornada de Bob Proctor é um exemplo vivo de como esses princípios podem mudar uma vida. Em 1952, Bob era um homem quebrado, vivendo na mais completa frustração. Trabalhava como faxineiro, endividado e sem perspectiva. Aos 26 anos, ele se sentia perdido, sem rumo, acreditando que sua vida estava fadada à mediocridade. Não tinha educação formal e via o sucesso como algo distante, reservado para pessoas mais inteligentes ou com mais sorte. Ele carregava o peso de não ter conseguido nada significativo até então. Foi nesse ponto baixo de sua vida que alguém lhe entregou um livro que mudaria tudo. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. A princípio, Bob foi cético. Como um livro poderia tirar alguém de uma situação tão complicada? Ele leu as primeiras páginas com desconfiança, mas algo naquelas palavras começou a ressoar. A incredulidade inicial deu lugar a uma curiosidade crescente. Quanto mais ele lia, mais percebia a profundidade da obra. Não era um livro de autoajuda vazio, mas um estudo sério sobre o sucesso. Hill, afinal, não havia escrito o livro baseado em achismos ou teorias superficiais. Ele havia passado 25 anos estudando pessoalmente os homens mais poderosos e bem-sucedidos de sua época, pessoas como Henry Ford,
Thomas Edison e Andrew Carnegie, que construíram impérios a partir do nada. Essa dedicação de Hill foi o que convenceu Bob de que havia algo realmente valioso ali. Ele começou a enxergar que aqueles grandes homens não nasceram especiais, com vantagens inatas. Pelo contrário, muitos deles começaram em condições muito piores que as suas. A descoberta mais chocante para Bob foi que a maioria desses milionários tinha origens humildes, enfrentou adversidades imensas e, em muitos casos, não possuía educação formal avançada. O que os diferenciava era a forma como pensavam, como viam o mundo e, mais importante, como usavam suas mentes para criar a realidade que desejavam. Hill chamou isso de autossugestão aplicada, um conceito que Bob Proctor mais tarde interpretaria como uma forma científica de reprogramação mental. Para Bob, a autossugestão não era apenas repetir frases positivas. Era um processo ativo e intencional de alimentar a mente subconsciente com novos pensamentos e crenças, de forma tão consistente que eles substituíssem os antigos. Era como se ele estivesse reescrevendo o código de seu próprio computador mental. Ele entendeu que sua mente, como a de qualquer pessoa, era um terreno fértil onde os pensamentos dominantes criavam a realidade. Se ele pensasse em pobreza e fracasso, era isso que ele manifestaria. Se ele pensasse em riqueza e sucesso, o mesmo aconteceria. A parte mais desafiadora, mas também a mais libertadora, foi perceber que ele tinha o poder de escolher seus pensamentos. Ele não era uma vítima das circunstâncias, mas o criador delas. Essa percepção foi um divisor de águas. Bob começou a aplicar os ensinamentos de Hill de forma rigorosa. Ele começou a fingir que já era rico. Não apenas visualizava, mas sentia a riqueza. Ele agia como se já tivesse o dinheiro, a liberdade e o sucesso que desejava. Essa não era uma atitude de negação da realidade, mas uma estratégia deliberada para mudar sua programação interna. Ele sabia que para que sua vida externa mudasse, sua vida interna precisava mudar primeiro. A autossugestão aplicada de Hill, transformada por Proctor em um método prático de reprogramação mental, tornou-se sua bússola. Ele começou a se ver não como um faxineiro endividado, mas como um homem de negócios bem-sucedido. Essa mudança de identidade mental foi o primeiro passo para a transformação que viria a seguir. Ele estava, sem saber, ativando mecanismos cerebrais poderosíssimos, preparando o terreno para que o fingimento se tornasse realidade. Ele estava, sem saber, ativando mecanismos cerebrais poderosíssimos, preparando o terreno para que o fingimento se tornasse realidade. O cérebro humano, afinal, não é apenas um órgão, mas o sistema operacional mais poderoso do mundo, capaz de processar informações e criar realidades de maneiras que a ciência ainda está começando a desvendar. Cada pensamento que se tem, cada crença que se nutre, é como uma linha de código que programa esse sistema complexo. Se os pensamentos são de escassez e limitação, o sistema operacional do cérebro vai trabalhar para manifestar essa escassez e limitação na vida da pessoa. Por outro lado, se os pensamentos são de abundância e sucesso, o cérebro se alinhará para criar essas experiências. A neurociência moderna vem confirmando o que Bob Proctor e outros mestres já intuíam. O cérebro realmente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Essa é uma revelação que muda tudo. Quando você visualiza algo intensamente, as mesmas áreas cerebrais são ativadas como se você estivesse vivenciando aquilo na realidade. Pense em atletas de alta performance que praticam mentalmente seus movimentos antes de executá-los, ou em pilotos que simulam voos complexos na mente. As suas redes neurais respondem como se estivessem, de fato, realizando a ação. Até mesmo assistir a um filme de terror pode fazer o coração acelerar e as palmas das mãos suarem, porque o cérebro reage à simulação como se fosse uma ameaça real. Bob Proctor descobriu que essa característica do cérebro não era apenas para a visualização passiva. Ele percebeu que havia um elemento que ia muito além da simples imaginação, algo que transformava esse fingimento em realidade física de forma consistente.
e muitas vezes em poucas semanas. Não era sobre sonhar acordado, mas sobre uma programação ativa e intencional que forçava o cérebro a aceitar uma nova realidade como verdade. E esse elemento, que ele aperfeiçoou ao longo de décadas, era o que explicava por que algumas pessoas obtinham resultados extraordinários com a lei da atração ou a autossugestão, enquanto outras falhavam miseravelmente, mesmo seguindo os mesmos passos básicos. A chave estava em como essa programação era feita e com qual intensidade. Não bastava apenas querer ou desejar. Era preciso uma imersão total, uma convicção tão profunda que o cérebro não tivesse outra opção senão manifestar essa nova realidade. Ele entendeu que a mente subconsciente, que controla 95% do comportamento humano, não questiona a validade das informações que recebe. Ela simplesmente as aceita e age de acordo. Se você a alimenta com pensamentos de doença, ela trabalhará para criar a doença. Se você a alimenta com pensamentos de saúde vibrante, ela trabalhará para manifestar a saúde. Essa compreensão levou Bob a desenvolver um método prático para reprogramar o subconsciente, usando essa indistinção do cérebro entre real e imaginado. Ele percebeu que a maioria das pessoas, ao tentar aplicar esses princípios, estavam fazendo-o de forma superficial, sem o comprometimento necessário para que a reprogramação fosse eficaz. Elas visualizavam por alguns minutos, mas o resto do dia passavam pensando em suas limitações e problemas. Isso era como tentar plantar uma semente e depois desenterrá-la todos os dias para ver se estava crescendo. O elemento secreto de Proctor era a persistência e a convicção inabalável, não apenas na visualização, mas em cada aspecto da vida diária. Era viver a nova realidade antes mesmo que ela se manifestasse. Era como um ator que incorpora um personagem 24 horas por dia, até que a distinção entre ele e o personagem se torne tênue. Esse nível de imersão é o que ativa a plasticidade neural de forma tão potente que o cérebro começa a reorganizar suas conexões para refletir a nova identidade e realidade que está sendo fingida. Ele estava, na verdade, manipulando o sistema operacional do cérebro para rodar um novo programa, um programa de sucesso e abundância. E essa manipulação, quando feita corretamente, produz resultados que parecem milagres para quem observa de fora, mas que são puramente científicos para quem entende o funcionamento da mente. O que Bob Proctor e Napoleon Hill realmente descobriram, e o que a neurociência moderna comprova, é que existem 3 elementos fundamentais que, quando combinados e aplicados com intensidade, transformam esse fingir ter em uma força imparável para a criação da sua realidade. O primeiro elemento, que Napoleon Hill já havia identificado e que Bob Proctor viveu na pele, é o eu desejo ardente. Não se trata de um simples desejo casual, como querer um carro novo ou uma viagem. Não é aquela vontade passageira que surge e desaparece. Estamos falando de uma convicção tão forte, tão visceral, que ela consome cada fibra do seu ser. É um desejo que te tira o sono, que te faz pensar naquilo o tempo todo, que te leva a agir incansavelmente em direção ao seu objetivo. É quando o corpo reage, as emoções se intensificam e a mente não consegue focar em outra coisa. Lembrem-se de Bob Proctor, o faxineiro andando pelas ruas de Toronto, falando e agindo como se já fosse um homem rico. Ele não estava apenas pensando em ser rico. Ele era rico na sua mente, em cada gesto, em cada palavra. É como um ator que se prepara para um papel, não apenas memorizando falas, mas vivendo o personagem por 24 horas por dia, até internalizá-lo completamente. Esse desejo ardente é a faísca inicial que acende o motor da mudança. O segundo elemento, e talvez o mais crucial para Bob Proctor, é a tua substituição de paradigma. Não basta fingir por um dia ou uma semana e depois voltar aos velhos hábitos mentais. O cérebro, com seu poderoso sistema operacional, precisa ser reprogramado. Pense no seu cérebro como um computador. Ele tem um programa padrão, um paradigma, que foi instalado ao longo da sua vida através de suas experiências, crenças e do ambiente em que você cresceu. Esse paradigma
é o que determina seus comportamentos automáticos, suas reações e, em última instância, seus resultados. Para criar uma nova realidade, você não pode simplesmente adicionar um novo programa sobre o antigo. Você precisa deletar o antigo e instalar um completamente novo. Bob Proctor observou que muitas pessoas que ganham na loteria, por exemplo, acabam perdendo tudo e voltando à pobreza em poucos anos. Por quê? Porque, embora tivessem o dinheiro, não mudaram o paradigma da pobreza em suas mentes. Seus cérebros ainda estavam programados para a escassez, e eles agiam de acordo com essa programação, sabotando o próprio sucesso. O cérebro sempre alinhará a sua realidade externa com os seus pensamentos dominantes e o seu paradigma interno. A substituição de paradigma exige um esforço consciente e constante para instalar novas crenças e padrões de pensamento que correspondam à realidade que você deseja criar. É um processo de descondicionamento e recondicionamento. E o terceiro elemento, que Napoleon Hill também destacou como fundamental e que Bob Proctor incorporou em sua própria jornada, é a aliança Mastermind. Cercar-se das pessoas certas é um catalisador poderoso. Não se trata apenas de ter apoio, mas de mergulhar em um ambiente onde as pessoas já possuem ou estão buscando intensamente o que você deseja. Nossos cérebros são incrivelmente adaptáveis e possuem os chamados neurônios espelho, que nos levam a imitar comportamentos e absorver padrões de pensamento do nosso entorno. Se você quer ser bem-sucedido, estar perto de pessoas bem-sucedidas acelera o processo. Se você quer ser saudável, conviver com pessoas saudáveis te impulsiona. A energia, as conversas, as crenças e as atitudes dessas pessoas se tornam parte do seu próprio universo mental, ajudando a reforçar o novo paradigma e a intensificar o desejo ardente. É um atalho para a reprogramação, pois o cérebro começa a espelhar o sucesso e a mentalidade daqueles com quem você se associa. Essa aliança não é apenas um grupo de apoio, é um campo de força que amplifica sua própria vibração e acelera a manifestação da sua nova realidade, tornando o processo de transformação muito mais rápido e eficaz. A intensidade da sua convicção, então, se torna o detalhe crucial que diferencia o sucesso do fracasso. Não é apenas o ato de fingir, mas a profundidade com que você incorpora essa nova realidade. É como se cada célula do seu corpo acreditasse genuinamente que aquilo que você deseja já é uma verdade inegável. Quando esses três elementos, o desejo ardente que te consome, a substituição de paradigma que reescreve a sua programação mental e a aliança Mastermind que te cerca de influências positivas, se combinam, eles criam um fenômeno que podemos chamar de plasticidade neural direcionada. Seu cérebro, essa máquina incrível, começa a se remodelar ativamente. Ele cria novas conexões, fortalece circuitos neurais e, literalmente, se transforma para corresponder à nova realidade que você está imaginando e vivendo internamente. É por isso que Bob Proctor, de faxineiro a milionário em menos de um ano, conseguiu sua transformação tão rapidamente. Ele não estava apenas sonhando em ser rico. Ele estava vivendo como se já fosse. Ele reprogramou cada célula do seu corpo, cada pensamento, cada emoção para rejeitar a realidade antiga da escassez e abraçar a nova realidade da abundância. Seu cérebro não teve outra escolha a não ser alinhar o mundo externo com a intensa convicção interna que ele cultivava. Ele forçou o cérebro a acreditar, e o cérebro, por sua vez, forçou a realidade a se manifestar. Agora, como podemos aplicar isso na prática? Bob Proctor desenvolveu um exercício específico que não é uma simples visualização, nem uma meditação superficial, e muito menos um pensamento positivo vazio. É um processo científico de reprogramação neural que, de fato, força o cérebro a criar a realidade desejada. Este exercício é a ponte entre a teoria e a manifestação, a ferramenta que você precisa para ativar sua própria plasticidade neural direcionada. O primeiro passo é definir com absoluta clareza o que você realmente quer. Não de forma vaga,
mas com detalhes vívidos e específicos. Se é dinheiro, qual a quantia exata? Se é um carro, qual a marca, modelo, cor, até o cheiro do estofamento? A clareza é fundamental porque o cérebro precisa de um alvo preciso para iniciar a reprogramação. Sem isso, ele fica perdido, sem saber para onde direcionar sua energia criativa. Em seguida, você deve escrever essa meta em um cartão, como se ela já fosse uma realidade. Por exemplo, em vez de "eu quero ganhar X reais", escreva "eu estou tão feliz e grato agora que ganho X reais por mês". Use o tempo presente e expresse gratidão, como se já tivesse alcançado. Este cartão se torna seu acelerador de paradigma. O próximo passo, e este é o cerne do exercício de Proctor, é ler este cartão várias vezes ao dia. Mas não de qualquer jeito. Ao ler, você deve se imaginar vivendo essa realidade. Feche os olhos por alguns segundos e sinta a emoção de já ter o que deseja. Sinta o cheiro, ouça os sons, veja as imagens. Se você quer o carro, imagine-se dirigindo, sinta o volante, ouça o motor, veja a paisagem. Se é dinheiro, sinta a sensação de segurança, a liberdade que ele te dá, as coisas que você pode fazer com ele. A chave é evocar uma emoção poderosa e autêntica. O cérebro não reage a palavras vazias, mas à emoção que elas carregam. A emoção é a linguagem do subconsciente. Este processo, repetido consistentemente, especialmente ao acordar e antes de dormir, começa a reescrever seus padrões neurais. Ele cria novas trilhas no seu cérebro, fortalecendo a crença de que a nova realidade é sua. Ao fazer isso, você está intencionalmente substituindo o paradigma antigo, o da escassez ou da impossibilidade, pelo novo paradigma da abundância e da realização. Você está treinando seu cérebro para não distinguir mais entre o que é real e o que é simulado, fazendo com que ele opere a partir da premissa de que sua meta já foi alcançada. A aliança Mastermind entra aqui como um reforço externo. Compartilhar sua meta com pessoas que te apoiam e que pensam grande, ou buscar mentores que já alcançaram o que você deseja, acelera o processo. Eles fornecem um espelho, um ambiente onde sua nova realidade é aceita e incentivada, reforçando a crença em seu próprio potencial. A cada repetição do exercício, a cada emoção sentida, a cada conversa inspiradora, você está construindo uma nova arquitetura cerebral, uma que está perfeitamente alinhada com seus desejos mais profundos. É um processo que exige disciplina e persistência, mas os resultados são inevitáveis. O cérebro, uma vez reprogramado para uma nova realidade, não pode fazer outra coisa senão manifestá-la no mundo físico. A vida de Bob Proctor é o testemunho vivo dessa verdade. Ele nos mostrou que não precisamos ser gênios ou ter sorte. Precisamos apenas entender e aplicar as leis que governam nossa própria mente. É um poder que está dentro de cada um de nós, esperando para ser ativado.